Olá, seres divinos, olá, seres quânticos, tudo bem? Vocês estão vendo que eu ando meio que sumida, mas é muita correria. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu acho que vai ser muito legal eu dividir essa experiência com vocês. Ontem eu estava na loja e uma cliente que se tornou amiga já tinha me mandado mensagem perguntando se eu não poderia atender ela, fazer alguma quebra de... como se fosse um divórcio energético. Eu peguei e falei que sim, que ela poderia ir lá. E só que aconteceu várias coisas, teve o São Patrick aqui também, e acabou dela não conseguindo ir. E eu fiquei uma semana praticamente ali, quase não foi bem uma semana, foi alguns dias eu sentindo a energia dela. E eu falei pra ela tudo que eu senti. Ela falou que ela realmente era daquele jeito que ela estava sentindo. Ela pegou e até falou: Érica, sinto muito por eu ter feito isso, né? Você ter sentido. Eu falei: não tem problema, porque eu já ia purificando ao mesmo tempo. E lá na loja, na hora que eu tava atendendo ela, eu peguei e comentei assim, pensando comigo, né? Tava ali no campo dela, pensando comigo. E eu peguei e falei: nossa, eu preciso de um local que eu consiga fazer o atendimento das pessoas mais privado, em particular. E não sei se eu já comentei aqui com vocês, muita gente sabe, eu faço a ressonância harmônica. E numa das minhas primeiras ressonâncias, eu pedi a consciência do Mestre Jesus Cristo. E eu peguei e pensei isso, né? Falei: nossa, eu preciso ver um local para me mudar, para me ter um local mais privativo para atender as pessoas. Daí nisso veio essa voz, como se fosse a consciência do Mestre falando comigo. Eu não atendia as pessoas num lugar, eu não precisava, eu não atendia as pessoas em lugares privativos. Eu atendia todo mundo que precisava. Você não precisa de um lugar privativo. Foi mais ou menos isso que me falou. Deu, putz, é verdade. Daí naquilo falou: faça o melhor que você tem que fazer no local que você tá, dentro das condições. E eu falei: é verdade. E eu fiquei, sabe, aquilo pensando. E hoje aconteceu uma outra situação comigo. Eu tô indo pra loja e eu tava, não sei do porquê, me deu algo que eu tinha que ir para um outro ponto de ônibus, né, o bus stop. Eu tinha que mudar, eu tinha que ir para um outro ponto do que o ponto que eu sempre pego. E acabou que na hora que eu estava indo para outro ponto, passou os dois ônibus. Na hora que eu estava chegando nesse ponto, passou o ônibus que eu sempre pego. Então eu tive que ser realmente obrigada a esperar o ônibus nesse novo ponto ali de ônibus, parada de ônibus, para mim pegar o ônibus e vir para a loja. Na hora que eu estava chegando ali, eu vi um casal. E a mulher, ela tava uma mistura de que tinha consumido algumas coisas, não estava bem fora de si, tava suja, tava com as pernas machucadas, com a boca muito machucada. E o namorado, o marido também, não, assim, eu acho que ele tava mais sóbrio, eu não sei. E uma situação muito desafiadora. Eu fiquei olhando naquilo e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ai, caramba, por que eu vim parar nesse ponto, né? Daí naquilo, já na hora, já veio aquela voz: Érica, presta atenção em todos os detalhes agora. Daí aqui, ali o ônibus, então tem um luminoso, uma placa luminosa que fala ali o ônibus e o horário, quantos minutos falta para ele chegar. Então ele vai atualizando de minuto a minuto. E que é tipo assim, uma placa luminosa. E daí naquilo eu olhei para a placa
ali a placa. Eu fiquei olhando e tinha um corvo. Eu fiquei olhando pro corvo, olhei para aquela situação e naquilo só assim, Érica, agora você vai prestar atenção em tudo que está ao seu redor. Daí naquilo olhei pro corvo, cumprimentei o corvo e daí eu fiquei prestando atenção. Ela não estava legal e só veio aquela voz. Não vai passar muito tempo não, que seria ali a parte do desencarne. E eu fiquei olhando tudo aquilo, chegou o ônibus, entrei no ônibus, eles entraram. E daí naquilo eu fiquei pensando de novo, mas que caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Fiquei pensando naquilo, veio aquela voz, olha tudo ao seu redor. Daí eu peguei, comecei a olhar tudo ao meu redor e eu comecei, purifica. Porque o Mestre Jesus estaria purificando agora, nesse momento. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono, comecei ali, sabe, chamar a presença do Mestre, comecei a purificar aquela situação e falar, eu purifico em mim o que está causando isso nela. E como ali o grande Ho'oponopono fala, eu purifico em mim o que está causando isso nele, né? Que é isso que é o princípio do Ho'oponopono. Eu comecei a fazer essa purificação e eles estavam gritando, que aqui os ônibus é 2 andares. Eu estava no andar de baixo, eles estavam no andar de cima e eles gritando no andar de cima. E eu fazendo a purificação, deu alguns minutos, eles pararam de gritar, ficaram em silêncio. Daí naquilo eu fiquei, sabe, ali purificando, veio aquela voz, sabe, bem... aquela vozinha assim da minha centelha divina, que eu tinha que estar naquele lugar, naquele momento, que eu tinha que estar naquela situação, naquele momento, para poder ajudar, para poder fazer aquilo, porque provavelmente este casal nunca teve essa oportunidade ou isso, em ser purificado, em morning e nunca recebeu essa oportunidade. Então, quantas vezes às vezes você pensa que algo está errado, mas é a centelha divina, o universo te usando como um instrumento. Então hoje eu vi que eu fui usada como um instrumento. E é isso, queria só dividir com vocês.